tem uma fala que é muito parecida com a fala de Rubem Alves. Eu apanhei calado. Eu não tive que me defendesse. Por conta disto surgiu dentro de mim uma fera que ruge toda vez que eu vejo uma injustiça, toda vez que eu vejo alguém que se acha muito grande maltratando alguém. Neste momento, essa fera ruge novamente. Eu tenho medo dela. Ela é bem maior do que eu. Bem-vindo ao mundo dos raros. Gente, é muita coisa, né? Vou fazer um resumo aqui. Ela pinta, borda, tece, escreve, ministra oficinas. Que turbilhão, mulher! Mas eu quero saber a respeito dessa fera desperta. Me fala mais sobre ela. Essa fera ainda busca reconhecimento, né? Busca reconhecimento e tem esta dor oculta pelas falhas das coisas que já aconteceram comigo. Quando eu vejo isso se reproduzir, acorda. Acho que é muito intenso, é muito feminino isso também, né? Então é uma fera que está sempre pronta a fazer alguma coisa. Vamos descobrir um pouco mais sobre os meandros dessa fera. Vamos lá. Vamos dar um pulo nessa infância aí? Vamos. A senhora tem muita memória de infância? Eu tenho. Fala pra nós. Eu tenho, nossa, eu ficava lá no quintal da minha mãe, isso depois começava já no fim de um dia para o outro, minha mãe lavava roupa e ela passava a roupa com carvão, com ferro a carvão, e eu ficava ali, a casa tinha um cômodo só, e ela colocava vitrolinha. Aí colocava Nelson Gonçalves lá cantando boneca de trapo, pedaço da vida que vive perdida no mundo a rolar. As minhas músicas de infância. Uhum. Eu dormia ouvindo e de repente eu dormia e eu acordava com a fumaça do café. Minha mãe fazendo café, depois um cheiro de pão assando. Depois, em seguida, uma cozinha barulhenta e gostosa. E aparecia o seu Zé Bétio, lembra? Claro. Quem é que não sofre por alguém? É o Zé Bétio. Lembro muito. Ele vinha tomar esse café na cozinha da minha mãe. Que magia. Seu Zé Bétio trazia várias pessoas, mas entre as pessoas que ele trouxe, que ficaram cravadas em mim, foi o Luiz Gonzaga. Então, Luiz Gonzaga, com aquela música maravilhosa, com aquela voz que tinha vindo de outro lugar, e eu ficava imaginando de que outro lugar será que ele veio, né? E o cheiro do café não é qualquer café, não é café de máquina, não. É café passado no saco. A gente fala de o preto passado no saco. Uhum. É o pó coado no coador de pano. Claro. É esse, ele tem um cheiro diferente. Todo um ritual. Esta memória da cozinha da minha mãe me leva a esses lugares. E daí o sol ia entrando, frestejando, entrando pelas frestas. A minha mãe tinha um galinheiro enorme e as galinhas já começavam ali a fazer barulho. E eu também saía, me misturava com aquelas galinhas e eu ficava observando. E foi ali que eu vi que aquele feijão que caía da pia, pelo reguinho, né? De onde a minha mãe lavava as coisas, caía no chão e ele ia crescendo. Então todo dia eu ia olhar o que acontecia com ele. Cada dia ele tinha uma folha nova. Cada dia ele abria aquela palminha assim de folha. Cada dia tinha um negócio novo. Cada dia um rebento novo, né? Ele dava gavinha e o dia que ele deu a vagem, deu flor, deu a vagem. Quando eu abri a vagem e eu vi que dentro da vagem tinha exatamente um grão como aquele que eu vi enterrar no chão, aquilo fechou-se um ciclo em mim. Eu disse, nossa, então de um cresceram vários, né? E fui mostrar para minha mãe, porque para criança isso é um mundo novo, né? Uhum. E a minha mãe volta na cozinha, isso é besteira, o tanto de vagem que tem um monte de feijão e tal, porque para o adulto
isso não é mais novidade, né? Mas também não é para qualquer criança essa observação. E eu fiz isso por muito tempo. E eu ficava... em casa tinha um pé de incenso e eu brincava debaixo dele. Ali eu perseguia as formigas cortadeiras, porque a minha mãe plantava muita roseira. E uma formiga cortadeira, ela come uma roseira numa noite. Elas trabalham à noite, né? E aí eu achava engraçado elas irem cada uma com aquela folhona enorme, maior do que ela. Às vezes eu tomava a folha de uma, tentava dar pra outra, pegava outra. Quando você mexe com elas, elas saem da fila. Aí estragava a fila. E aí depois eu pegava alguma e ia seguindo até lá onde estava o buraco dela. Ai, é bom aqui que elas moram. Todas entravam ali. E eu tinha vontade de entrar ali e ficar imaginando como é que elas ficavam. Eram muitas dentro do buraco, elas moravam dentro da terra. Passei muito tempo da minha infância assim. Era tatuzinho. Aí, de repente, a minha mãe falava, vem almoçar. E era um transtorno para mim sair dali. E deixar as formigas. Deixar. E eu tinha já algumas obrigações, como, por exemplo, eu tinha uns cuidados com as galinhas, porque as galinhas antigamente se criava solta. Então elas levantavam, ia dar a volta juntava com todas as galinhas, aquele bando de galinha. De tardezinha a gente via ela na beira do rio, todas juntas ali, conversando. E aí quando ia escurecer, aí elas começam a se separar e cada uma vai para sua casa, entra no galinheiro, uma sociedade organizada, e dorme. E no final de ano a gente comia elas. Meu Deus. Mas nós vivíamos assim. Claro. Mas essa memória toda é viva na tua cabeça ou são fragmentos? É viva porque eu achava que aquilo ali tanto era brincadeira como também era um trabalho. Para mim aquilo era um trabalho. Então às vezes a minha mãe chamava de russa, porque eu tinha as pontas dos cabelos tudo vermelho. Eu dizia, olha Russa, você anda por aí pelo meio desse mato e acha que as galinhas tinham nome. Então, a dona Zoraide tá botando por aí, aí eu ficava procurando, Nossa, aí eu achava o ninho. Que riqueza, Jacira. E eu comia com açúcar, com farinha. Aí a minha mãe perguntava, você achou o ninho? Achei não. Comia todos os ovos, eu comia muito ovo. E a gente achava muito, porque eram muitas galinhas, não era só as galinhas de lá do meu quintal que botavam ali. Porque a galinha, quando ela canta, é porque ela botou. Aí eu ficava de olho nela, quando ela bota, ela canta. Olha, com toda uma percepção já. Aí ela sai. Ela botou, tá por ali. Aí e o que você aprendeu com as galinhas? Aprendi, eu fui olhando, assim, desde quando elas são pintinho, quando ela sai do choco, você não pode mexer com galinha de choco, porque ela fica brava. Isso eu não sabia. Fica igual uma mulher quando alguém mexe com as crianças dela. Ela imagina. bate, ela arranha, ela faz, só não xinga porque não sabe falar. Aí tem os pintinhos, depois eles vão se definindo qual que é macho e qual que é fêmea, né? O macho vai crescendo a crista e a fêmea, a crista fica rente, né? E aí depois elas vão se separando por cor e vai se separando pela fala. As frangas têm fala fina. E as galinhas têm fala mais grossa. E quando elas estão no choco, elas são roucas. Isso tudo de observar, experiência empírica mesmo. Que riqueza, elas são roucas. E aí tinha os galos, né? Os galos passeavam. Realmente é galo índio. Então passeava por ali, o galo índio. E eles eram ali os donos ali dos quintais. E se criava tudo junto. Gato, cachorro, o galo, as galinhas. E incrível que tudo isso em São Paulo, num terreno urbano, aqui na Zona Norte, né? Pra quem não conhece, Zona Norte, periferia de São Paulo? Periferia, Zona Norte, Cachoeira, Jardim Fontale, Jardim Atariba Leonel. Esse terreno urbano, ou melhor, tinha muitos matos ainda? Como é que... Tinha toda uma mata, 50 anos atrás. Tá explicado. Toda a mata estava ali presente, né? Hoje ainda tem um bom tanto, porque eu moro no entorno da Serra da Cantareira. Que delícia. Então ainda tem bastante mata. Você ainda bem, né? Por isso que lá pra frente a senhora teve um contato muito grande, né? Com o orgânico, com a natureza, todas essas referências da infância, né? Isto, eu assim, a princípio, depois que conforme eu fui crescendo, eu achei que era tudo muito pequeno e eu não tive um estímulo, né, para seguir essas coisas. Quando que eu venho
me envolver novamente com o orgânico. Agora, depois de um tempo, eu começo a fazer hemodiálise. Eu perdi a função renal e eu fiquei com a pressão muito alta. Então eu fui convidada para entrar para a Liga da Hipertensão e para falar sobre alimentação saudável. E a partir dali, a minha pressão era muito alta e eu vi que me disseram que eu tinha uma possibilidade de voltar a ser monopotensa. Como? Eliminando embutidos, alimentos processados. Voltando para a natureza. Excesso de sal, gordura e diminuindo os refinados. Açúcar, sal, farinha. E eu fui começando devagar e eu vi que era uma realidade. E depois que eu entrei neste universo, eu fui conhecer as feiras orgânicas. Eu ainda não pensava em plantar. Eu tinha esquecido isto, que eu sabia plantar. Então, para eu voltar a plantar, o que eu fiz? Eu me inscrevi num curso de jardinagem para conhecer novamente a terra. Aquilo que na infância me foi entregue, agora na parte adulta, eu tive que entrar numa escola para pegar a terra e aprender se ela é arenosa, se ela é argilosa, para o que ela serve, como é que eu faço com aquela terra, se ela é preta, se ela é vermelha. Nesse curso, nesse exercício agora com uma pessoa mais madura, a senhora chegou a recordar da infância no contato com a terra? Ou... eu não esqueço a minha infância. A minha infância não ficou uma coisa muito mal resolvida. Eu cresci muito depressa. Você teve uma experiência bastante traumática na infância, né? Eu tive a perda do território, né? Eu fui... Um dia, eu queria muito ir para a escola e ficou como entendido que aquilo seria uma escola. E a minha mãe botou as minhas roupas na mala e me levou para um lugar, e quando chegou lá, pessoas estranhas e outras crianças, era um abrigo, era uma triagem, e em um momento elas me levam, e aquela coisa de a minha mãe sempre dizer para não seguir estranhos, mas a minha mãe me mandou ir, e aí a mulher disse que a minha mãe não cabia no elevador, e quando chegou lá embaixo ela falou que as mães não cabiam na Kombi. E a partir daí ela já mudou o comportamento e era toda a criançada chorando. Nós chegamos num lugar que tinha um portão enorme, os homens armados com cacetete. E ali ela fala, vamos cortar todos os cabelos que são ruins. E aí rapou minha cabeça. Eu não sabia que meu cabelo era ruim. A partir daquela noite, não era um lugar pobre, não. Era um lugar, tinha piscina. Mas assim, alguém nos obrigava a dormir no banheiro. Arrastava a gente e colocava a gente dentro do banheiro. E no outro dia, quando estava amanhecendo, esta pessoa tirava a gente, meio que arrastava a gente assim para a cama e colocava a gente na cama. A gente apanhava muito, tomava banho de água fria de madrugada. Aconteciam com a gente coisas que dizem que acontecem nos presídios, assim. E a gente não sabia por quê, nunca tinha visto ninguém dali. E apesar dali ter um parque de diversão, aquilo, para mim, meu mundo acabou ali. Jacira, eu preciso perguntar, o que levou a senhora ela te colocar no convento? Nós somos em 5. E o meu pai, ele era pastor, era missionário, e ele vivia pelo mundo aí buscando almas para Jesus. E a minha mãe ficava com essa incumbência de criar os filhos, morava no fundo da igreja. E meu pai morreu 3 meses antes de eu nascer. E a minha mãe foi despejada dessa casa que ela morava. Então o juizado de menor, já que ela não tinha para onde levar, levou os 3 mais velhos. Meus 2 irmãos, a visita deles era uma vez por ano. E a minha irmã ficou aqui em São Paulo. Mas aconteceu, ela teve um problema de uma queimadura no corpo também. E minha irmã ficou 8 anos no hospital, ou mais até. No hospital defeito da face, para corrigir tudo aquilo, coisas que a gente não sabe como que aconteceu, ela não sabe contar, né? E eu fiquei com a minha mãe, não tinha lugar para que levasse recém-nascidos e mais uma outra irmã. Então passaram-se aí 4 ou 5 anos e chegou a hora da gente ir para esse lugar. Entendi. Né? E foi um período
muito perverso da minha vida que eu não entendia. Por que eu saí do meu quintal? Eu tinha minha mãe, eu tinha os meus bichinhos, eu tinha minhas coisas. O que eu estava fazendo ali? Aí eu não comia mais. E eu fiquei internada num hospital, segundo a minha mãe fala, no Hospital Santa Marcelina. Fiquei em coma muito tempo. E um médico falou que toda vez que eu via uma freira, eu piorava. Nossa. Então, aí a minha mãe me levou para casa. Mas quando eu voltei para casa, eu voltei muito fraca. Eu não falava, eu não andava. Eu fiquei muito tempo de cama. E depois eu fui ali tendo o carinho das mulheres da minha região, da Dona Maria Preta, que era a sacerdotisa, era a líder do candomblé da minha região. E eu voltei a andar. E um dia eu levantei e eu fui até a porta ver o meu território. E eu levei um choque que as coisas não falavam mais comigo. Eu tinha crescido. Eu cresci. Eu não sabia mais me comunicar, mas eu ainda era criança. Que transição complexa, né? Foi. Eu vim entender o que foi que aconteceu comigo quando eu li um livro que chama Meu Pé de Laranja Lima, quase 30 anos depois que eu entendi. Eu cresci. E esse crescer é com que idade? Eu tinha a mesma idade ainda, era o mesmo tempo. Deveria estar aí de 5 para 6 anos. Mas já com uma desconfiança tremenda do meu meio e um medo de repente sumir dali e parar em outro lugar, como eu não sabia porque tinha ido, não sabia porque tinha voltado, e aí vão gerando os medos e as desconfianças, não é? E daí eu começo uma grande pesquisa no meu entorno, em volta das pessoas que estão do meu lado, e começo a avaliar cada pessoa, cada situação. Depois eu fui para outra escola, a escola era na igreja, as pessoas não respeitavam o que eu já escrevia, rasgavam os meus textos. Eu tinha uma diretora que toda vez que a professora falava que eu era muito inteligente, a diretora fazia assim, né? E eu não sabia que fala era essa. E foi assim, primeiro, segundo, terceiro ano, eu escrevendo, as minhas professoras rasgando, dizendo que não era meu, que eu tinha roubado de outra pessoa. E aquela escola que eu queria ir também se tornou para mim o pior lugar do mundo. Eu não conseguia aprender nada nela, mas eu tinha os meus aprendizados. E o que você escrevia tanto? Eu fui parando de escrever. Eu escrevia o que a professora me pedia. Porque antigamente, hoje fala redação, mas antigamente falava composição. Escreve tal assunto. Aí você E eu começava a desenvolver. E meus assuntos sempre tiveram começo, meio e fim. Sim. Eu achava, eu não sei. Mas por que você escreve assim? Eu não sei, porque as coisas surgem, aí vem, aí cresce, depois um dia fica grande ou morre. Era isso que eu escrevia. Aquele pezinho de feijão lá atrás, né? E elas não entendiam. Começou pequeno, cresceu, deu semente, começou de novo. Que rico. Ela não tinha noção do que era isso, mas eu sabia. E eu comecei a ver que as coisas que eu sabia não interessavam para as pessoas. Neste tempo eu também já comecei a fazer pequenas tecelagens no dedo, de enrolar fios no dedo e fazer correntinha e começar a desenvolver a tecelagem, que eram coisas que também não tinham muita importância. E aquilo foi crescendo comigo. Só que a escola não me interessava mais. Eu passei muitos anos da minha infância rezando para Emílio Garrastazu Médici. Eu não sabia quem era. Quem é esse homem? Que a gente ia para a escola para 3 coisas: limpar a escola, lavar as latrinas, que não existia vaso sanitário, e apanhar. E ao mesmo tempo nós éramos separados por cor na sala de aula. Que drástico. Então era um lugar muito ruim e para ser maltratados. Então, na 4ª série... Gente, vocês estão vendo que tem muitos meandros nessa história. E eu vou ser obrigada, com muita felicidade, a te convidar para um outro programa. Você topa? Gente, então fica com a gente, porque a história é muito fecunda. Dona Jacira, 2º episódio. Gratidão. O sucesso do canal depende de vocês. Então vamos lá, deixe seu like, se inscrevam, compartilhem e divulguem.